Então, análise subjetiva da face. Uma coisa bem interessante na ortodontia é que não se avalia apenas dentes isolados ou oclusão, como muita gente acha, mas também é possível fazer uma análise subjetiva da face, ou seja, do perfil facial do seu paciente, avaliando por fora o perfil mole ou o perfil tegumentar, como costuma se chamar, tá? Então, também na ortodontia existe essa análise subjetiva da face, que é justamente o que vamos tratar hoje, tá? Isso é algo bem interessante na ortodontia. Primeiramente, os objetivos no tratamento ortodôntico em adultos, tá? Nós temos três principais objetivos, que são o alinhamento, oclusão funcional e estética facial. No alinhamento, nós podemos ter o alinhamento de dentes isolados, por exemplo, se um dente está bem alinhado com relação ao outro. E, além disso, nós temos a oclusão funcional, que é a relação entre vários dentes, ou a relação entre duas arcadas, com relação ao todo, tá? E também a estética facial. Na ortodontia também pode se tratar a estética facial a partir do momento que se inicia o tratamento ortodôntico. Isso é algo que a gente ainda vai ver com o decorrer da aula, tá? Mas os principais objetivos no tratamento ortodôntico em adultos são isso: obter um bom alinhamento, uma boa oclusão funcional e uma boa estética facial. Um pouco mais aqui embaixo, nós também temos fatores de diagnóstico em ortodontia. Algo que nós temos que pôr em mente é que o diagnóstico ortodontia ele sempre tem que ser feito em relação cêntrica, ou seja, a relação cêntrica é a posição ideal para se fazer o diagnóstico para o tratamento ortodôntico, viu? O diagnóstico ele pode ser feito em questões dentárias e oclusais, questões esqueléticas e de análise facial, que é o tema da aula de hoje. Então, dentário e oclusal se relaciona com dentes isoladamente, tá? Apenas os dentes. O esquelético pode ser, por exemplo, a cefalometria, onde nós vamos ver o perfil esquelético do paciente, justamente com todo o resto. E a análise facial, que é a análise do perfil tegumentar do paciente, por exemplo, com fotografias extraorais, mostrando a face do paciente, que é algo que também vai ser tratada na aula. Nós temos, por exemplo, a norma frontal, a análise do perfil. Então, são fotografias que possibilitam avaliar o perfil facial do paciente por fora e não apenas através de cefalometria, de radiografias, etc. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. É justamente o que vamos falar agora: fotografias extraorais. Então, nós temos três tipos de fotografias extraorais que são os principais para a ortodontia, tá? Então, nós temos a norma frontal, a análise do sorriso e a análise do perfil. Na norma frontal, nós vamos ter uma fotografia de frente mesmo com o paciente, com a câmera de maneira paralela, tá? De forma com que capture o rosto, que está de maneira, como é que eu posso dizer, adequada para a fotografia, de maneira relaxada, tá? Na norma frontal, nós vamos avaliar as simetrias, os terços faciais. Como a gente sabe, a nossa face ela é dividida basicamente em três terços, que são o superior, o médio e o inferior, é dividido mais ou menos assim. Avaliar o equilíbrio desses terços na face do paciente, a tipologia facial e também a relação labial do paciente, se ele possui algum gap, se ele possui algum apertamento de lábio, etc. Tá? Então, essas são as principais características que vamos avaliar na norma frontal. Já na análise do sorriso, nós vamos poder observar o corredor bucal do paciente. O que é a análise do sorriso? É parecido com a norma frontal, porém com o paciente sorrindo, fazendo aquele sorriso forçado, tá? Então, nesse tipo de fotografia, nós podemos avaliar esse corredor bucal, que é essa região daqui, fica meio escurinho entre os dentes e a bochecha, tá? E, por último, a fotografia de análise do perfil, que é uma fotografia lateral do rosto, da região lateral do rosto.
Nesse tipo de fotografia, nós podemos avaliar o padrão facial do paciente, o perfil facial e também alterações no plano sagital. Então, tudo isso é possível avaliar através da análise do perfil. Tá? Então, essas são as três principais fotografias extraorais que podemos estar utilizando na ortodontia. Agora, vamos falar um pouco sobre os pontos faciais. Para que possamos entender. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Para que possamos entender essas questões da avaliação do perfil facial do paciente, de padrões faciais, nós temos que ter em mente alguns pontos faciais que são necessários para fazer os estudos sobre o perfil facial do paciente, que são o ponto tríqueo. O ponto tríqueo ele fica nessa região aqui, na região superior do frontal, tá? Então esse é o ponto tríqueo. Nós temos a glabela, que é o ponto que fica aqui, especificamente entre as sobrancelhas. O ponto subnasal, que fica embaixo do nariz. O filtro labial, que fica um pouco acima do lábio superior e um pouco abaixo do subnasal. Nós temos o estômago do lábio superior, que fica justamente aqui, nessa região. Nós temos o pogônio mole, o gnático mole e o mentoniano, tá? Então, esses pontos são abordados como os pontos faciais necessários para se fazer os estudos do perfil do paciente, tá? Tríqueo, glabela, subnasal, filtro, estômago do lábio superior, pogônio mole, gnático mole e mentoniano. Esses são os principais pontos. Agora vamos passar para a tipologia facial. Pronto. Na tipologia facial, a gente também vai avaliar alguns pontos, como os que eu já falei, onde os principais pontos que precisamos saber são os zigomáticos, que ficam aqui. Ó, tem o zigomático direito e o zigomático esquerdo, ficam justamente na região aqui do osso zigomático, que é mais ou menos na maçã do sorriso, como as pessoas costumam chamar. E nós temos também que avaliar o ponto glabela e o mentoniano. Esses pontos são citados porque eles se relacionam com os tipos da tipologia facial, tá? Nós vamos já entender. A tipologia facial nós temos basicamente três, que são braquiofacial, mesofacial e dólico-facial. O que é o braquiofacial? O braquiofacial é o que possui a largura da face maior que a altura, ou seja, a distância entre os pontos zigomáticos direito e esquerdo é maior do que a distância entre a glabela e o ponto mentoniano, tá? Então dá aquele aspecto de rosto largo do paciente. O mesofacial é quando possui um equilíbrio entre os pontos zigomáticos direito e esquerdo e o ponto glabela e o ponto mentoniano. Então existe um equilíbrio, dando aquela sensação de que a face está bem equilibrada, bem alinhada, tá? E também temos o dólico facial, onde a altura da face é maior que a largura, ou seja, a distância entre o ponto glabela e mentoniano é maior do que a distância entre os zigomáticos, dando aquela sensação de ter um rosto mais comprido, tá? Então, essas são as tipologias faciais. Além das tipologias, nós temos os padrões faciais. Lembrando, padrão facial é diferente de tipologia facial, não vamos confundir. Nos padrões faciais, nós temos a face longa e a face curta. Qual que é a diferença da face longa e a face curta para braquiofacial e dólico-facial? A face longa, por exemplo, ela se relaciona com a altura do terço inferior aumentada, ou seja, se relaciona apenas com o terço inferior do paciente, que é aumentado, onde há principalmente a presença de gap, ou seja, o paciente não consegue selar os lábios de maneira comum, tá? Então, ele possui um gap nos lábios. E já na face curta,
nós temos um terço inferior reduzido e o paciente ele possui um selamento forte, ou como se fosse forçado, dos lábios, tá? Então, a diferença face longa e face curta para braquiofacial ou dólico facial está justamente porque os padrões se relacionam apenas com o terço inferior e também possuem essa relação com o lábio do paciente de ter ou não gap, tá? Além disso, nós temos perfil facial e alguns padrões, pois o paciente ele pode ter um perfil facial, um perfil convexo, um perfil reto ou um perfil côncavo. Isso se relaciona com, por exemplo, o convexo é aquele paciente que possui a face um pouco mais assim, o queixo um pouco mais reduzido, dando a impressão de que possui uma linha curva assim na face do paciente, vendo da análise do perfil, tá? O perfil reto é aquele paciente que possui o rosto lateralmente aparentemente reto, e o perfil côncavo é o paciente que possui o queixo um pouco mais para frente, um pouco mais com um pouco mais de protrusão, tá? Que dá esse aspecto de perfil côncavo. Além disso, temos os padrões faciais. Além do face longa e face curta que já havia falado, temos também o padrão 1 facial, que é o paciente justamente face reta que eu acabei de falar, onde há esse equilíbrio dos terços. O paciente possui um aspecto reto na face. Nós temos o padrão 2 facial, que é quando o paciente possui uma mandíbula reduzida, ou seja, é um perfil um pouco mais convexo, que é aquele paciente que tem a mandíbula pequena e dá essa impressão, como eu falei, de convexidade. E temos o padrão facial 3, que é quando o paciente possui uma mandíbula um pouco mais protuída e dá uma impressão como se fosse um classe 3, por exemplo, e o perfil ele é aparentemente um pouco mais côncavo, tá? Então, sobre a análise subjetiva da face, é basicamente isso. Espero que tenha dado para entender.